Olá a todos, obrigado por terem vindo. O meu nome é Ricardo Teixeira, para os que não me conhecem. Estamos aqui hoje para a apresentação do estudo IT Future Trends 2035, o qual desenvolvemos devido que todos nós sabemos que o mundo está a atravessar por uma velocidade e por novos desafios nas indústrias e, portanto, acaba por haver necessidades de nós sabermos o que é que vai ser um pouco o futuro, o que é que as nossas empresas vão fazer, não só apenas à volta do IA, que é aquilo que é o buzzword mais conhecido, mas também na parte da cibersegurança, na parte legal, na parte do processamento do excesso de informação que existe, na parte da parte de sustentabilidade e também na parte dos recursos humanos. Vamos ter muitos desafios. Se hoje em dia temos falta de pessoas, se calhar no futuro temos excesso de pessoas e temos pessoas que precisam de ser reenquadradas naquilo que é as necessidades do mercado futuro. A Compworks desenvolveu este estudo em parceria com vários parceiros, que eu já vou nomear, mas porque achamos que Portugal acaba por ser um país, por vezes, um pouco insignificante para os estudos que existem no mercado. A maior parte das consultoras e associações fazem estudos a nível de mercado, ou tipo de mercados de maior dimensão, e não existia nenhum estudo português que relatasse o contexto de Portugal, com as necessidades de Portugal, com os budgets típicos das nossas empresas, com as mentalidades dos nossos CEOs, e, portanto, nós achámos por bem criar um estudo que relatasse essa realidade, que fosse a nossa, uma vez que não existe nenhuma associação e as grandes consultoras, Portugal é um pouco insignificante para as grandes consultoras. O objetivo de criar uma ferramenta não só para os CTOs desenharem as suas estratégias, mas também poderem defender as suas estratégias perante as administrações e, por sua vez, para as administrações poderem ter um documento que as pudesse auxiliar a compreender os desafios das suas organizações no futuro. E, portanto, sabemos todos que nenhuma organização hoje em dia funciona sem um IT devidamente bem preparado, eficiente, seguro, a menos que seja uma mercearia, e essas mesmo assim precisam já de ter qualquer coisa. E, portanto, acabamos por desenvolver este estudo com o intuito até de, quiçá, um dia começar a desenvolver aqui alguma associação que o nosso setor, embora muito relevante e essencial para o país funcionar, não tem uma associação que espalhe efetivamente esta realidade. Este estudo foi feito em parceria aqui com o Ecossistema Inova, representado aqui pelo Luís Rasquilha, que quando eu lhe coloquei este desafio, demorou-me cerca de 2 segundos a dizer vamos. Portanto, eu acho que foi 1 segundo. E, portanto, muito obrigado ao Luís Rasquilha e à sua excelente equipa. A Badu não está cá, que foi quem liderou este projeto, mas uma pessoa extraordinária. Muitos de vocês tiveram entrevistas com a Badu. O Rui Ribeiro, que foi aqui o meu partner, aqui sempre com a sua enorme disponibilidade e que ajudou-me aqui muito, foi aqui o meu conselheiro aqui de muitos temas. Aos parceiros, à WatchGuard, à HPE, à Art Telecom, que foi um parceiro também incansável na ajuda de organizar este evento, à Aero, à Hornet, HPE, Aruba, e acho que não me falta mais nenhum. Se me tiver a esquecer, peço já desculpa. E à minha equipa que me permitiu focar neste aspecto e eles conseguirem levar o negócio à frente e, portanto, muito obrigado. Luís Rasquilha vai falar aqui um pouco sobre aquilo que é o presente e o futuro, vai falar aqui um bocadinho sobre a sua visão. Ele tem sempre uma excelente notícia nas últimas apresentações, espero que ele aqui diga que é, ele diz que se a gente não morrer até 2030, vamos viver até aos 120 anos, pelo menos. Portanto, ele diz que é quem viver até 2030 está safo. Portanto, não me desiludas, está bem? Vou tentar. Depois a seguir temos o Rui Ribeiro, que vai fazer a apresentação do próprio estudo. Logo a seguir temos a mesa redonda moderada pelo Alexandre Fonseca, que dispensa apresentações, um CTO e um CEO numa área
muito relevante de Portugal. Vamos ter o Paulo Dimas, que é especialista em parte na área legal, na parte de compliance, o Paulo Dimas no IA, o João Passos Almeida na parte da conectividade e o Tiago Santos na parte de data center e sustentabilidade. E, por fim, vamos ter aqui o Pedro Inácio, que nos vai aqui falar sobre os desafios de proteger um dos maiores, ou maior, estrutura nacional que é a MEL. Tínhamos aqui um desafio, que é o Rui Ribeiro escreveu este livro, que é um livro bastante interessante e que é um excelente complemento a este estudo da transformação digital nos negócios. E temos 5 livros para oferecer. Pedíamos que escrevesse uma frase qual acha que será o maior desafio da transformação digital até 2035, e as 5 frases escolhidas pelo Rui vão levar um livro. Ainda bem que disseste quem é que vai escrever. Claro, não é um júri. Não, é o Rui. Disse que é o escritor. Vou roubar um para mim, não tenho o meu livro ainda, vou roubar um, portanto vão ser só 4. Muito bem. E, portanto, Luís, Obrigado. muito obrigado a todos. Força, espero que gostem deste momento. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Boa tarde. Primeiro, agradecer ao Ricardo e à Compworks esta oportunidade de poder desenvolver um conteúdo sobre este tema. O Ricardo já falou sobre a importância do mercado português e não por falta de conteúdo específico nós tivemos essa vontade de fazer junto e o relatório está aqui, espero que gostem do conteúdo e acho que ele, sem dúvida, eu sou suspeito para falar naturalmente, mas acho que tem muito conteúdo que pode ajudar muito os gestores e o C-Level nas tomadas de decisão. Uma apresentação rápida, o meu nome é Luís Rasquilha, eu sou o CEO da Inova, que participou deste estudo. Divido-me entre São Paulo, onde estou há 15 anos, e Almancil, onde moro há 2 anos, portanto fico neste mundo confuso que são a cidade de 15 milhões de pessoas e Almancil, onde para morrer de repente demora uma semana. Portanto, a coisa tem aqui os 2 extremos, que é sempre interessante. Faço muita coisa remota, tenho vários chapéus, enfim, estou no board de algumas empresas, a NTT é uma delas no Brasil, sou professor em várias escolas, enfim, e tenho aqui vários conteúdos que não são muito relevantes. Eu acho que, além desta minha função de professor, de consultor, de advisor, de gestor, sou também pai de um menino que está lá ao fundo no iPad, que ele hoje tinha que vir comigo, porque a mãe está no Brasil, portanto eu não consegui deixá-lo na escola. A Inova, o ecossistema Inova, que tem, de certa forma, atrás de mim, vejam muita gente que trabalhou neste estudo e nesta dinâmica. A Badu entrevistou alguns, mas com a Badu tem mais uma série de pessoas que vão trabalhando e desenvolvendo. A gente divide-se entre várias áreas de negócio, mas o nosso DNA é futuro. É olhar para a frente, é antecipar 3, 5, 10, 15, 20, 30 e mais anos dos negócios. Temos feito muitos trabalhos pelo mundo. Naturalmente o Brasil é o nosso maior mercado hoje, onde há muito pouco tempo fizemos um trabalho com uma previsão para 2100, que é uma coisa assim meio mais fora, em que o CEO da empresa dizia-me: em 2100 nem tu nem eu vamos estar aqui para ver se o que tu estás a dizer está certo. Mas não é isso que é importante. O que é importante é criar nas nossas pessoas a cultura de que, se não olharem para a frente, a nossa empresa não chega lá. Eu acho que isso é para todos nós aqui, sempre em função do contexto. Eu vou rapidamente explicar o contexto. Temos, de facto, grandes desafios muito mais pela frente do que no histórico. E acho que vale a pena trazer aqui algumas mensagens, até para preparar o terreno para o Rui. Porquê de um estudo como este? Não só porque o Ricardo e o Luís acharam que era relevante, mas há um contexto para o qual faz sentido nós refletirmos e percebermos o que é que está a acontecer. E todos nós nesta sala, sem exceção, tirando o pequenino ali de 9 anos, somos filhos de um mundo analógico. E temos vindo a aprender o que é o mundo digital. Temos vindo a aprender coisas novas todos os dias, naturalmente perante esta audiência extremamente qualificada, mas todos nós não nascemos neste mundo digital onde uma nova geração já acha que isto é super normal. E, portanto, estamos nesta transição, somos a geração filha da transição, que nasce analógica e hoje tem que viver digital. E o grande desafio não é o de aprender sobre isso, é de conseguir tomar as melhores decisões num contexto para o qual nós não fomos preparados. Nós temos um cliente no Brasil que diz: logo na minha vez é que isto tudo acontece. Porque eu não fui preparado para cenários e tendências, para transformação digital, para ESG, para diversidade, para uma série de coisas, empoderar as pontas. A grande discussão de liderança hoje é empoderar as pontas. Quando ele diz: eu fui treinado para repetir o que o meu chefe fazia, para quando ele for embora eu alinhar
assumir a função dele. E de repente estão-me a dizer que eu tenho que fazer o empowerment das pessoas. Eu não estou preparado para isto. Logo na minha vez é que isto acontece. E de certa forma, acho que isto aqui são meros exemplos, acho que esta é boa, para andar a compactar uma música para caber em 3 disquetes, e hoje qualquer um dos nossos devices consegue ter um conjunto de coisas. O meu filho perguntava-me, o que é isso das disquetes? E eu explico, e a minha sobrinha mais velha dizia assim, tu imprimiste em 3D o símbolo de save do Word. Porque na cabeça de uma menina de 16 anos, uma disquete é o símbolo de save do Word impresso em 3D, porque não é da geração em que nós usávamos e naturalmente fazíamos. E, portanto, nós estamos na terceira era da humanidade, a era da informação, e o problema não é a informação, o problema é o que é que nós fazemos com ela. Ou seja, é a capacidade de transformar a informação em conhecimento. A informação está disponível, todos temos acesso, com mais ou menos velocidade. O grande desafio é o que é que eu faço com ela. Que tipo de decisões é que eu consigo ou devo tomar para reduzir a incerteza e reduzir a ambiguidade em relação à nossa realidade. Eu acho que esse é o grande desafio da gestão, independentemente da nossa função, mais middle, entry ou top management, o grande desafio é como é que eu opero a quantidade de informação disponível sobre qualquer coisa e como é que eu tento consolidar essa informação para tomar melhores decisões. E há uma frase do Chambers que eu acho muito interessante, que ele diz: hoje você não concorre ou não compete com empresas, você compete contra transições de mercado. Para mim, este é o conceito de gestão mais brilhante do momento. Nós estamos a viver transições de mercado. Modelos de negócio que se transformam, competências que se transformam, tecnologias que se transformam. Eu dou um exemplo. No Brasil, nós hoje vivemos a febre do delivery por plataformas. iFood é o líder. O iFood tem hoje alguma coisa como 1.500 agentes de IA. É uma empresa de IA, assumida pelo Diego Barreto, que é o CEO. Mas, se pensarmos na nossa lógica tradicional de gestão, quem são os concorrentes do iFood? As outras plataformas que também entregam comida. E, portanto, eu tendo como gestor a colocar a lente nas outras plataformas que também entregam comida. Mas se eu abrir a lente e perceber que também é concorrente a cozinha, porque se eu for cozinhar não peço comida, isto muda um bocadinho a minha forma de entender a dinâmica. E se eu for mais longe ainda e olhar para um medicamento chamado Ozempic, que está hoje a ser usado para as pessoas não comerem, para emagrecerem, para não comerem, não vou entrar no mérito se está certo ou está errado, ele é usado para diabetes, mas há um efeito colateral que é as pessoas perderem a fome, e muita gente está a usar o Ozempic para não comer. Eu tenho um concorrente de uma plataforma que entrega comida, que é uma área de negócio totalmente diferente, que vende um produto totalmente diferente, mas que está a roubar mercado. E já foi medido o impacto do Ozempic no mercado de alimentação, que já quase chega a 5% de impacto. Ou seja, a pergunta é, onde estão os Ozempics do nosso negócio, que nós não andamos a vê-los ainda, e que alguém pode estar a pensar neles, seja na comida, seja em qualquer outra área de negócio. E, portanto, é importante ter essa dinâmica presente. O que eu digo sempre é que o que nós estamos a viver, mais do que uma transformação digital, tecnológica, social, política, ideológica, económica, ambiental, é uma de contexto. As regras do jogo mudaram, o que nos trouxe até aqui talvez não nos leve para o futuro, e no momento de transição que nós estamos a viver, há que ter mais tempo disponível. Eu sempre falo, é um luxo podermos estar aqui 1 hora, 2 horas juntos, porque a empresa está lá, a coisa continua a correr, os e-mails estão a aparecer, os WhatsApps, o que for, mas estar aqui é, de facto, um passo importante para olhar esta mudança e, principalmente, olharmos para a mudança não é tecnológica, mas é comportamental. Quando fizeram ali há pouco a pergunta, o IT em 2035 ou em 2030 vai ser o quê? Eu disse, humanizado. Porque ou as pessoas mudam o mindset e se preparam para isso, ou vai ser difícil operar. E isso temos o que nós chamamos na empresa uma evolução da espécie, que é o Lifeware, aqui com esta imagem, e o convite que eu faço a qualquer pessoa é tentar ficar naquela posição mais do que 3 minutos e conseguir interagir com o tablet. Tentem. E depois digam-me no privado se conseguiram. Este é um banco de imagens, este é o meu filho, desde pequenino, como vocês veem ele, agora não, está numa posição um bocadinho mais tranquila, mas está numa posição... parecida, está ali recostado, portanto está numa posição parecida. Esta aqui faz-me doer as pernas só de olhar, mas para ele é normal este mundo digital. Para ele não percebe o mundo fora desse mundo digital. E não é só ele. Temos aqui ele aos 8 meses com o primeiro FaceTime, ele descobriu que se apertasse nomes as pessoas atendiam do outro lado, e como a conta Apple é familiar, é partilhada, havia facilmente clientes meus recebendo FaceTimes do meu filho sem saber. Ele descobriu aqui o primeiro trauma da vida, que é quando a Smart TV não é touch, porque há uma indução de comportamento fácil, e para eles tudo é touch, tudo é comando de voz, tudo é movimento. Para nós é óbvio que não é, mas é óbvio que somos outra geração. Quando olhamos aqui, começamos a perceber, e já nas nossas empresas vamos começar a receber estagiários que vão trabalhar nesta posição. Esta é uma fotografia que eu tirei no Brasil.
uma menina num shopping center a ver um Netflix. Está certo ou está errado? Não me cabe a mim fazer o juízo de valor, mas existe. E temos que olhar para essa realidade como algo que pode impactar e daqui a bocadinho ter alguém na nossa empresa a trabalhar com os pés em cima da mesa. Está certo ou está errado? Talvez no nosso modelo mental que aprendemos está errado, talvez no modelo mental deles que saem no mundo digital está certo. E como é que fica essa discussão? Como é que gerimos? Como é que lideramos? Como é que vamos trabalhar esta nova realidade? E aqui temos dos mais novos aos mais velhos, com novos skills a aparecerem, com novas capacidades que a geração mais nova tem e que se calhar nós temos dificuldade em conseguir ter. E para nós até é estranho isso acontecer. E isto é automático. E, portanto, é um contexto de dependência de coisas que há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos nós não tínhamos. Outro dia o Luís Guilherme chegou em casa e disse: pai, porquê é que os dinossauros desapareceram? Eu disse: não sei, pergunta para a Alexa. Ligou para a Alexa, fez a pergunta e a Alexa ali em 10 segundos apresenta um trabalho quase da faculdade. E isso não é aí que está a diferença. O que está a diferença é o que ele me diz depois. Pai, posso levar a Alexa para a escola? Disse: porquê? Porque eu quero que ele dê uma aula para a gente. Mas porquê? Porque a professora hoje, do lado dos dinossauros, ele contou pelos dedos da mão as 3 ou 4 coisas que a Alexa falou, que a professora não falou. Não falou porque não achou relevante, não falou porque não sabia, não falou porque esqueceu, não sei. Mas na cabeça dele, a Alexa é mais competente a passar a informação do que a professora da escola. E todos nós aqui somos resultado da verdade absoluta que a academia, que a escola, que a professora nos passava. E, portanto, isto começa a trazer discussões diferentes. E por isso a importância de olhar para uma realidade. O Kaku tem uma frase que eu gosto muito do Endel de Middleman. Nós estamos na digitalização permanente das cadeias de valor e, naturalmente, essa digitalização tem um impacto grande na transição que estamos a viver. Nós estamos a sair do chamado Corporate Transformation, em que a disrupção dos negócios está a ser trazida por tecnologia, digitalização e inovação, e estamos a dar os primeiros passos no chamado Comborg Transformation, onde a integração ou a aproximação entre capacidades, a combinação fluida de fatores humanos com capacidades digitais. Não se trata de confronto, nem de substituição. Trata-se de complemento. E isto é um grande desafio para a gestão também. Porque nós olhamos sempre a ferramenta como algo, ou que me vai substituir, o que eu já ouvi de gente dizer: não, agora vamos perder todos os empregos, agora é a desgraça, não sei o quê. Calma, isto vai nos ajudar a ser mais performantes. Eu vou dar alguns exemplos já. Aqui a última aula que eu dei com o Rancharan, quando eu dou aulas com o Rancharan eu passo os slides dele, mas ainda assim, na aula com o Rancharan é interessante, ele dizia uma coisa, e para mim, ele trazia as 9 prioridades, e ele dizia: a primeira coisa não é tech, é experiência no cliente. A tecnologia pode ser um bom enabler para otimizar a experiência ao cliente, mas se eu ficar só na tecnologia, talvez eu perca a real noção do que deve ser lá à frente a entrega. E portanto depois fala de ambidestria, de cenários, mas para mim o ponto forte é quando o Rancharan diz: todos os livros da gestão, inclusive os meus, talvez tenham que ser reescritos. Porque todas as regras da gestão que foram preparadas e foram escritas e foram estruturadas foi no modelo chamado taylorista, e nós hoje vivemos no modelo chamado pós-taylorista, em que a regra é diferente. Nem é melhor, nem é pior, mas é diferente. E quando olhamos para essa perspectiva, vemos esta dicotomia entre as empresas tayloristas, que eu diria que somos todos nós nesta sala, mais dinossauros, mais lentas, mais estruturadas, mais fechadas, menos flexíveis, perante movimentos mais inovadores, mais disruptivos, mais digitais, com outra capacidade de resposta para a qual nós não estamos preparados. E para a qual nós temos de ter um esforço grande para conseguir entender o que está a acontecer. Isso significa o quê? Que quando falamos em gestão, todos nós aqui nesta sala, eu também, fomos treinados para fazer 2 coisas. Desculpem estar em português do Brasil. Gerir o negócio e fazer crescer o negócio. Nós somos preparados para gerir o que temos e fazer crescer o que temos. Raramente, para não dizer nunca, fomos preparados para transformar o que temos. Se pegarmos em livros de gestão até 2020, eu aposto que 95% deles não têm a palavra transformação lá dentro. Para não dizer 100. Porque nós não fomos preparados para transformação. Nós fomos preparados para gerir o que existia e para otimizar o que existe. Não fazer saltos quânticos e não fazer transformação. Porque é um modelo difícil. Se olharmos para a gestão desde o início do modelo taylorista até o início deste século, ela foi sempre em otimização do que existia. A partir do momento em que nós somos confrontados com a explosão do digital e com uma coisa mais recente chamada pandemia em 2020, a gestão tem que se transformar. E começamos a ver o emergir de novos movimentos e de soluções tecnológicas fortes que transformam a regra do jogo. O que nós na Inova fizemos há uns anos foi tentar identificar os 2 modelos. Não vou entrar aqui no detalhe, porque o Ricardo atira-me pela janela, mas depois, se me convidar de novo, eu posso dar em detalhe.
O modelo taylorista é o modelo clássico da gestão, aquele onde todos nós fomos preparados, aquele onde todos nós estudámos, aquele que nós praticamos. E um novo modelo pós-2020, que chamamos futuro da gestão ou pós-taylorista, que não substitui, mas que complementa. Não se trata de um ou outro, mas um e outro. E o grande desafio é, em algum momento eu estou deste lado como empresa taylorista estruturada, o que é que nós fazemos? Corporate Venture Capital, abertura a startups, vamos buscar as universidades, vamos buscar quem está a fazer. Depois, para fazer o quê? Para formatá-las neste modelo. Quem está do outro lado, as startups, as digitais, a que for, quando começam a ganhar um bocadinho mais de tração e de movimento, o que é que eles fazem? Vêm ao lado de cá. Buscar estrutura, buscar supply, buscar organização, compliance e por aí vai. O grande desafio é trabalhar estes dois momentos. Eu acho que o grande desafio, da apresentação do contexto que eu estou a terminar, passar a bola para o Rui, é esta. Até 2019, 100% das empresas do mundo se renderam ao mesmo modelo de gestão. Taylorista, departamentalizado, organizado, top-down, um pequeno grupo decide tudo e o resto implementa. O 2020-21, daqui a 5 anos, sai da análise, porque foi pandémico, cada um se organizou como deu e como pôde, e de 22 para a frente, novos modelos começaram a emergir. E quando diz, não, porque agora acabou o modelo remoto. Não, não acabou. Vai ser tudo presencial. Também não vai. Aqui no meio, alguma coisa, algumas empresas vão explorar os melhores caminhos. E aquilo que funciona para uma, pode não funcionar para outra. E deixamos de ser dependentes de um único modelo 100% igual para todos, para começarmos a ter que testar novos modelos mais flexíveis, ajustados ao DNA de cada empresa. E se não fizermos isso, vamos ter mais dificuldade em navegar nos próximos anos. Significa isso que, por força do contexto, os modelos de negócio tradicionais, como os conhecemos, estão a ser colocados em risco. E todos os dias empresas que eram há 3, há 5, há 10 anos líderes incontestadas estão a perder essa relevância nos mercados como um todo. E também no nosso mercado português. Então, acho que este é um número que fica para a nossa discussão, mas eu quero dar um exemplo. Até 2022, qualquer coisa que eu precisasse, eu, Luís, ia lá ao Google e lá fazia a minha pesquisa. De 22 para a frente, este é só um exemplo, não tem que ser este. Começa a ter outros agentes, outras ferramentas que me ajudam a ser mais ágil e mais rápido. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. A minha enteada, que tem hoje 27 anos, portanto acabou o curso há 2 anos, um dia chegou em casa e disse assim, Luís, precisa da tua ajuda. Ela estudou têxtil e moda. Precisa da tua ajuda para quê? Para entregar um trabalho segunda-feira. Mas o que é que tens de fazer? Eu tenho que desenhar uma coleção moda praia feminina. Eu olhei, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não sou designer, não sou estilista, não sou de moda, muito menos feminina, não tenho nada disso. Não, mas tens que me ajudar. Mas que te ajudar como? Usar a tecnologia. Está bem, então senta lá aqui comigo e diz-me, o que é que tu achas que é essa marca? É uma marca mais jovem, mais conservadora, mais colorful, mais o que for. Ela foi-me dizendo coisas. E eu fui construindo e pedindo prompts de imagem. E em 2 horas, e são imagens reais geradas pela IA, em 2 horas eu, que não sou estilista, não sou designer, não sou de moda e não sou de moda praia, desenhei de A a Z uma coleção moda praia feminina. Portanto, posso-me apresentar como especialista em roupa praia feminina. Porque se eu souber usar as ferramentas e souber o que lhes pedir, ela consegue-me entregar aquilo que eu preciso. Portanto, significa isto que eu, que não estudei o tema, consigo performar muito próximo do tema. Eu sou professor do Einstein, no Brasil, um dos maiores hospitais. E os meus médicos, os meus alunos médicos, quando começamos a perceber isto, diziam assim, todos os dias entra alguém no meu consultório a saber mais a doença do que eu. Porque todos nós já fizemos isso. Antes de ir ao médico, o Dr. Google ajuda a brava a nossa vida. E o grupo do WhatsApp também ajuda. E, portanto, a gente hoje, com as inteligências artificiais, eu já sei até o que é que eu tenho que tomar. E o médico fica um bocado irritado, porque estudou 12 anos, 15 anos, 20 anos, e eu, que sou parte interessada na doença, chego lá com 2 AIs a ajudar, a dizer, doutor, se calhar não é bem assim, é mais alfado. Isto é uma disrupção mental na cabeça dos médicos, mas dos advogados, dos engenheiros, dos professores, de toda a gente. E isto está em transformação. Então, acho que o grande desafio que nós enfrentamos, e mais uma vez, porquê deste estudo? Porque o contexto que nós vivemos é aquele que cruza os 2 eixos daquele retângulozinho azul. Nós temos de ter a capacidade de lidar com a incerteza e nos adaptar ao contexto em mudança e, ao mesmo tempo, de lançar novos negócios em paralelo aos negócios atuais. Aquilo que nós, na Inova, temos vindo a falar de ambidestria. Cuidar do presente e preparar o futuro, em simultâneo. Eu digo que a ambidestria quase que toca à esquizofrenia. Porque à segunda, quarta e sexta tenho que fazer coisas, como o EBITDA, o trimestre, o resultado, e à terça, quinta e se calhar sábado tenho que começar a pensar no futuro, daqui a 3, daqui a 5, daqui a 10. E essa é uma dicotomia forte que todos os dias estamos a ser confrontados. De novo, o Chambers dizia as empresas morrem porque fazem bem as mesmas coisas durante tempo demais. Quando nós encontramos um modelo que funciona e que nos dá resultado, nós solidificamos e cristalizamos de tal forma que não nos abrimos às transformações. E tendemos, como dissonância cognitiva
que somos como seres humanos, a dizer, não, isto não é bem assim. No meu mercado, no meu negócio, no meu país, na minha região, na minha cidade, na minha empresa, isso não é bem assim. Quando eu ouço de um gestor, Luís, veja bem, eu já sei o que é que vem a seguir na resposta. Uma série de frases para fazer o quê? Para nos manter dentro do status quo. Dentro da formatação que deu certo na nossa vida. Só que ela deu certo num contexto. O contexto está em transformação. A pergunta é, será que aquela formatação, num contexto diferente, continua a dar certo? Ou não precisamos começar a abrir leques de flexibilidade para começar a discutir e a rever essas dinâmicas? Para fechar a conversa, a frase do Toffler que eu gosto muito, que diz: analfabetos do século XXI não são os que não sabem ler e escrever, mas os que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Eu acho que se há um momento na história em que o ser humano está sendo convidado a reaprender algumas coisas, ligado à questão humana, à questão de liderança, à questão relacional, desaprender uma série de outras e aprender coisas novas, é agora. Aliás, o meu sócio tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: pela primeira vez na história, o futuro do ser humano é ser humano. Porque até agora fomos formatados para ser executores, para saber fazer, repetir o que deu certo. E estamos a ser puxados para uma realidade que é de saber pensar. A execução a tecnologia vai fazer. Melhor do que nós, mais rápido do que nós, sem erro. Vou dar um exemplo que aconteceu com um cliente nosso, no Brasil, chamado PwC. A PwC contratou para o RH, para os recursos humanos, uma pessoa para fazer uma coisa. O Brasil, não sei quantos conhecem o Brasil, mas o Brasil tem um nível de complexidade alto. Eu digo que os franceses inventaram burocracia, os portugueses adotaram e os brasileiros aprimoraram. Portanto, a coisa é noutro estágio. E uma PwC, que tem auditores, consultores, etc., tem que todos os meses reportar às entidades de classe, seja direito, jurídico, tributário, auditores, o que for, o que é que os seus colaboradores fazem. E tem que entregar uma formataçãozinha, e a Price tem 6 ou 7 mil colaboradores, portanto, tem que ter alguém, todos os meses, a fazer esse reporte. E o vice-presidente da área de pessoas, o Marcos, disse: contratei uma pessoa, lembrei muito de ti, porque isto é uma coisa louca. Podes contar quando quiseres, depois tu conto com a autorização. Contratámos um jovem aprendiz para fazer este trabalho manual. Tem algumas automações, mas leva 3 semanas no mês uma pessoa a fazer este tipo de reportes. E no segundo dia, quando eu passei por ele, ele estava no YouTube, que eu já achei estranho, porque uma Price no YouTube, isto não está a dar muito certo. Mas eu lembrei-me que isto não pode ser assim, fui lá perguntar. Então, e o trabalho? Não, já está feito. Como assim já está feito? E a frase do menino dizia-me assim: eu sei que não pode, mas eu hackeei o sistema, criei uma automação e fiz tudo em 2 horas. E o Marcos dizia-me assim: eu não sabia se eu o demitia ou o promovia. Porque ao mesmo tempo que ele descumpriu as regras que sempre foram estas, ele conseguiu encontrar uma solução de otimização que nós tínhamos pensado. Portanto, temos que reaprender uma série de coisas, aprender outras, e acho que essa talvez é a provocação que eu queria deixar aqui, para passar a bola para o Rui, para apresentar aquilo que é importante, não é? Que é o que saiu do estudo, então, das entrevistas de alguns. Pessoal, muito obrigado. Ricardo, obrigado também pela partilha. Bem, então como deixa aquilo que o Luís aqui deixou, já agora o livro chama-se Digital Transformation, precisamente porque é Business and Digital Transformation. Ou seja, é muito mais do que a tradicional transformação digital que tipicamente as organizações a tratam como eficiência ou colocar mais tecnologia para cima. E vamos ver um bocadinho aquilo que o estudo nos traz. E, portanto, eu vou ser naturalmente mais objetivo e factual, com algumas provocações também aqui à audiência, mas naturalmente a parte, vou-lhe chamar mais futurista, foi dada pelo Luís. Aquilo que o estudo nos traz, e vou carregar aqui, é que é uma ferramenta, acima de tudo, para nos ajudar a olhar um bocadinho para aquilo que é a tal neblina e começarmos a ver as pecinhas de um puzzle. Não é? Ou seja, a tal ambidestria que o Luís falava, de que eu tenho que, e ainda há dias estava a ouvir, eu aprendi a andar de bicicleta no dia em que comecei a olhar para a frente. Okay? E foi a partir desse dia que deixei as minhas rodas de laterais, não é? o triciclo, e comecei a olhar para a frente. E, portanto, dentro deste contexto, é isto que este estudo procura fazer. É o que é que nos dá, que ferramentas, como é que nós podemos ir além da neblina e aproximar-nos de um determinado objetivo, obviamente de transformação,
naquilo que é gerir o incerto. E isso é preciso saber preparar naturalmente. E, portanto, o estudo, aí desde já, obviamente, agradeço ao Ricardo, e já me estava aqui a esquecer que tenho que agradecer naturalmente ao Ricardo algumas discussões que tivemos acerca disso, como montar, como desafiar, e obviamente desafiar também ali o Luís, que conhecemos há algum tempo. E, portanto, este estudo, muito simplificadamente, tem aqui 9 grandes eixos, não é? Aquilo que é um fenómeno, a mim preocupa-me, acredito que a vocês também, que é o fenómeno geopolítico. Estamos num mundo completamente estranho, diferente. Mais uma vez, e usando aqui, pegando aqui em algumas deixas do Luís, não sei se certo, se é errado, mas acima de tudo que é o tema da geopolítica, daquilo que é a soberania digital e do papel da Europa e, obviamente, de Portugal no mundo. O contexto português, vamos ver aqui alguns detalhes, alguns dados. Obviamente, o estudo é muito mais detalhado. Aquilo que são os tais modelos híbridos e como é que o mercado português, os líderes das tais conversas, das tais entrevistas, dos inquéritos e toda a metodologia que está patente nesse estudo. E, obviamente, aquilo que são algumas das transformações ou das tecnologias disruptivas que estamos a viver, e neste caso falaremos um bocadinho da cibersegurança, da inteligência artificial e daquilo que é a explosão e tudo aquilo que permite. Já agora, um parênteses acerca disto, que é, não é apenas uma tecnologia disruptiva que vai mudar o mundo ou a minha organização. Okay? E nós temos que perceber que aquilo que nós, até na escola primária, aprendemos que 1 mais 1 igual a 2, de facto, quando juntamos uma tecnologia disruptiva a outra, provavelmente pode dar 3, pode dar 4, pode dar 5. Okay? Na cibersegurança, eu só consigo hoje gerir se tiver inteligência artificial associado a fenómenos de cibersegurança. É impossível combater humanos contra máquinas. Okay? Certamente na Altice já tiveram vários desafios. Eu tive 10 dias, 10 pessoas, 24/7 a lutar contra máquinas. Tá bem? E, portanto, é uma guerra infindável. E, portanto, este tema de cibersegurança, inteligência artificial e outras, são 7 grandes tecnologias disruptivas, e o quântico ainda vai acelerar ainda mais, está para breve, e obviamente que é potenciado por uma coisa que se chama cloud. O papel de que queremos ver, e o eixo da sustentabilidade naturalmente, é perceber que não é apenas e só garantir flores no mundo, é perceber que isso de facto é também uma forma de estar mais competitivo no nosso mercado. Tá bem? E depois eu comecei na tecnologia, ainda sou do século passado, não é? Como a maioria de vós, e na altura era claro, tecnologia é o tipo do helpdesk, não é? Eu andei no técnico, era o tipo que andava nas caves, escuro, e que não via nada. Não é? E era um reflexo direto daquilo que eram as organizações. Hoje, as áreas tecnológicas têm que estar lá em cima e é perceber se os líderes entendem isto ou não, e tem aqui alguns temas engraçados. E depois, perceber que não vivemos sozinhos, há ecossistemas, aquilo que o Luís estava a falar, das startups, etc., e desta dicotomia do tradicional versus aquilo que é o futuro. E este é o ecossistema que nós temos que saber viver. Não vivemos sozinhos e acima de tudo, entender que temos que partilhar. Partilhar, e Portugal não gosta de partilhar os erros, mas é fundamental aprendermos com os erros, até porque aprendemos muito mais com os erros do que com os sucessos. Tá bem? Bom, começando. Soberania digital é um tema que me é muito caro, porque na realidade, há aqui temas fundamentais. 92% das clouds, ou do uso de clouds na Europa, é gerida por empresas de origem americana. 80% dos chips são feitos fora da Europa.
ok? Finalmente a Europa acordou, não sei se tarde ou não, para estes dados factuais. E, obviamente, e portanto, neste caso no estudo, 74% dos líderes entendem e já perceberam onde é que estão. Okay? Isto é como tudo, não é? Quando tudo está bem, é um mar de rosas, tudo porreiro. Quando começam a existir estas crises, estas lutas, estas guerras, etc., e maluquices, é que começamos a perceber onde é que estamos neste contexto. Um risco desta velocidade, e reparem, há um ano, e fez agora um ano, a Europa, o famoso relatório de Draghi, apontava aquilo que era a necessidade da Europa se transformar rapidamente. Okay? Onde é que está o relatório de Draghi? Provavelmente nas burocracias europeias, não é? Francesas e portuguesas e mais uns quantos. E a realidade é que, do ponto de vista de inovação e desenvolvimento, só as 5 big techs americanas investem muito mais em I+D do que toda a União Europeia, os 27 países. E, portanto, a questão é esta, não é? Teremos nós futuro e, obviamente, Portugal terá futuro neste mundo. Estamos em momentos de transformação, de umas guerras novas e esperemos que não cresça muito mais. Olhando para Portugal, 5,2% do emprego tem relação com o mercado tecnológico. Okay? Não se pode dizer que é muito, não se pode dizer que é pouco, eventualmente é uma necessidade e é uma dimensão, até pode ser correta. Okay? O tema é que pouco mais de metade do mercado, das pessoas, dos cidadãos, da população nacional, entende efetivamente aquilo que são necessidades digitais básicas, a famosa literacia digital. Pior ainda, e reparem, estamos a falar de literacia digital básica, que é ir à internet, obviamente toda a gente vai, ou muita gente vai, mas o desafio não é navegar na internet, o desafio é fazer muito mais do que isso. E isso que são as competências avançadas, é aí que as coisas afundam. Os estudos até de transformação digital da Europa traduzem precisamente isso em termos práticos. PRR, o nosso famoso PRR, tem uma dimensão interessante do ponto de vista de investimentos no mundo digital. Estamos a falar de cerca de 4,5 bi. E até se pode dizer, estamos a falar de 1/5 de tudo aquilo que são investimentos. Obviamente há o mundo físico e há o mundo digital. 1/5 até parece bom. Obviamente as discussões são, estamos a investir bem, no sítio certo, e pior, se dinheiro não falta, a probabilidade é que estamos só a investir em investimento, efetivamente, para suprir necessidades de curto prazo. Okay? E o desafio é, e depois? Porque não basta comprar uma moto ou um carro, há que saber guiá-lo e há que saber mantê-lo. Okay? E este é um desafio que é, e o dia da manhã? Não é? Quantos projetos, quase direi, de piscinas que havia antigamente, ou de polidesportivos dos municípios, estão hoje sem manutenção, estão hoje fechados, etc. Será que no mundo digital vamos passar pelo mesmo? Ou seja, vieram as capacidades de investimento no setor público, privado, etc. E será que a seguir é preciso manter, e mais do que manter, fazer crescer? Bem. E o tema da dimensão. Temos pessoas ou não para isso? Temos pessoas ou não para guiar as nossas motas digitais e, mais do que isso, não só guiá-las, mas acelerá-las. E, portanto, este é o contexto português. O estudo aprofunda um bocadinho estes tópicos. E indo às crianças ou não, hoje em dia, que estão a entrar nas empresas, o que é mais valorizado hoje pelos líderes, por quem lidera as organizações? Obviamente, a necessidade de cibersegurança. Ainda hoje estive, esta manhã e ontem, a dar formação a gestores e a decisores de uma organização sobre contextos, falei, zero de tecnologia, okay? Pura. Porque, acima de tudo, nestas coisas, obviamente a tecnologia é fundamental,
mas se eu não tiver os processos para o gerir, tudo falha. Okay? Eu costumo dizer que nesta tipologia de projetos, depois veremos se o Pedro concorda ou não, é 80% de processos, 20% de tecnologia. Okay? Obviamente, o fator essencial é o humano e toda a sua sequência. Naturalmente, o hype da inteligência artificial, falarei um bocadinho acerca disso, que é saber utilizar, saber ser o especialista da farinha Amparo, como eu costumo dizer, que é saber utilizar a tecnologia, a inteligência artificial e acelerar o processo a nosso favor, individual ou coletivo do ponto de vista da organização, e, portanto, 68% são características de sabes ou não trabalhar e saber pensar. Não é? Ou seja, a inteligência artificial torna-nos, se não tivermos consciência, preguiçosos. Okay? Porque eu carrego no botão e aquilo dá-me, de facto. E, portanto, o desafio é, entretanto, tenho uma barreira, como é que eu resolvo este tema? Ou seja, saber pensar para além da tecnologia em si. Visão estratégica. Tal lógica da ambidestria, não é? Que eu tenho que ver muito mais além, e essas são competências que eu não tenho que ver apenas e só o Uber Eats, tenho que ver o Ozempic, não é? Tenho que ver o todo e perceber o que é que está lá para lá da neblina e não esperar que sejamos Dom Sebastião. Não é? E, obviamente, a adaptação. Um dos temas, o Luís também tocou, também toco no livro, e é patente no estudo, é nós temos que estar preparados para aquilo que é o desconhecido. Okay? E, portanto, se eu vou ao ginásio, é porque eu quero ganhar força, quero estar com melhor saúde, quer que seja, porque, no limite, eu tenho alguma coisa, nem que seja, tenho alguém que se mete comigo e eu tenho que ou correr mais rápido que ele ou ser mais forte que ele. Okay? E tenho que estar preparado para esse tipo de situações. E dentro da organização é exatamente o mesmo. Não é? Há alguém que vem de fora, há um novo mercado, há tal transformação, eu tenho que estar preparado mentalmente, muscularmente, fisicamente, psicologicamente, o que quer que seja. Okay? E esta resistência, resiliência de ser criativo é fundamental. Transformar o negócio. E depois, obviamente, será que sobrevivemos ao remoto? Não é? E o tema aqui é cultura da empresa. Não é? Como é que eu, que durante 20, 30 anos tinha as pessoas aqui todas controladas, eu até geria, fazia o micromanagement das pessoas, hoje elas estão fora, não as conheço, elas não querem vir para cá e já me disseram, se me obrigas a ir para aí, eu despeço-me, não é? E eu preciso daquela pessoa. Como é que gerimos isto? Não é? Somos ou não somos capazes? Portanto, eu vou deixando aqui algumas perguntas. Obviamente, o estudo dá algumas respostas, não as dá a todas. Naturalmente, que esse é o futuro. Cibersegurança e o eixo da cibersegurança. E agora entrando aqui um bocadinho mais... Eu não venho falar de tecnologia, não venho falar de bits e bytes. É importante dizer. Não é? Cibersegurança. Temas importantes que o estudo, e aqui chama a vossa atenção para alguns temas. É claro para todos, neste caso 3/4, sim, que é o assumir e que há o assumir que um dia vamos sofrer um ataque. Ponto. Por acaso, a mim surpreende só 76%. Eu acho que devia ser 100%. É interessante perceber que há empresas, e portanto 67% de quem respondeu ao inquérito diz sim, eu já fui atacado de alguma forma mais grave ou menos grave e tive problemas técnicos ou perdi dados ou casos materiais, o que quer que seja. Ou seja, já tive alguma situação que me criou desconforto, no mínimo, e no limite, impacto financeiro, ou impacto humano, ou até de reputação. Está bem? Interessante é que as pessoas, perante este desespero, perante este desconforto, pagam ao inimigo. Ok? Uma das regras que nós ouvimos no mundo físico
é nunca pagues resgates. Não é? O mundo digital é um reflexo típico daquilo que acontece de bom e menos bom no mundo físico, é um reflexo exponenciado no mundo digital. E as regras de garantir que eu não pago ou que não perpetuo raptos e afins, pelos vistos no mundo digital pagamos. Okay? É o desespero, às vezes é o desconhecimento. Interessante, se isto mudar, é que 67% diz eu já fui atacado, mas só 3% é que o comunica. Ok? Isto também é sinónimo de eu não quero que ninguém saiba, porque no limite tem vergonha, no outro limite, obviamente, há temas de reputação, mas isto é um problema. Porque se eu continuo a não ter ajuda, a não partilhar alguns dos meus problemas, reparem, não é, se houver aqui alguém que me diga que a sua empresa é perfeita, eu gostaria de conhecer esse use case. Não há empresas perfeitas. E nós precisamos de partilhar estes temas naquilo que corre bem e menos bem e, obviamente, pedir ajuda. Mas é interessante esta diferença entre eu sei, eu já tive problemas, mas não os reportei. E porquê é que não fazem planos estratégicos de cibersegurança? Não é? Uma coisa muito simples, entre aspas, que é eu tenho que saber se eu um dia sei que vou sofrer um ataque. Acima de tudo, eu quero que esse dia seja em 2035. Não é agora. E, portanto, eu quero atrasá-lo o máximo e tenho que mitigar. Ou, mais, no dia em que isso acontecer, eu tenho que o recuperar o mais rápido possível. A minha organização e estar, obviamente, a funcionar. Ou, quando eu estiver a ser atacado, eu, como fui ao ginásio, tenho mais força, continuo de pé, não levo um soco e caio no chão. E isto é importante e não há problema verdadeiramente em partilhar, nem que seja às vezes com quem temos mais confiança ou não. Estou aqui com um problema, como é que resolvemos? Eu e o Ricardo, de vez em quando, é isso que fazemos. Ok? Estou aqui com um desafio. O que é que tu achas? Como é que é? Partilhar. Está bem? Isto às vezes faz for free. Inteligência artificial. O hype da moda. Toda a gente se lembra do internet boom? Do Bitcoin boom? Será que estamos no IA boom ou não? Será que estamos lá em cima e vamos continuar a subir? Ou alguns no meio começamos a desiludir que afinal isto é porreiro, de facto é utilizável e reparem, é a famosa curva, não é? Será que vai haver algum crash a este nível e nos desiludimos? Mas a realidade é que provavelmente vamos continuar a subir já agora, neste caso. Há de haver aí uns crashes e uns balões cheios de ar, mas vão ser ultrapassados certamente. Bom, o que é que o estudo nos diz? Também aqui há alguns dados interessantes. Que 55% das empresas já fizeram qualquer coisa ou consideram fazer. Não é? Como toda a gente fala, nem que seja, eu respondo no inquérito, eu acho que sim, que vou fazer qualquer coisa para mim. Está bem? Mas a realidade é que só 8% é que diz, eu já fiz. Não é? São aquelas famosas perguntas cruzadas, que é, então, o que é que tu achas? Ah, espetacular. Então, já fizeste? Não. Ok. E então? Não é? Portanto, isto é o estado atual. Não é? Andamos todos a falar de um tema, mas muito poucos efetivamente fizeram. Mas, alguns estudos, outros, não este, dizem as empresas que querem mudar de um dia para o outro, e agora que é a IA e vamos todos para a IA, a probabilidade de falhar é acima de 80%. Tá bem? E depois desiludem-se e voltam para trás e isso é tudo uma treta. Não é. Não é? E, portanto, este é o tema. Prioridades. E este é engraçado, que é metade, e eu acho que vai ser muito mais do que isso, vibe coding, né? Agora o termo da moda que foi cunhado em 2025, muito recente, e é uma realidade. No início dos anos 90, quando decidi ir para a engenharia informática,
disseram-me, vai para aí, para a informática, que tens emprego garantido para o resto da tua vida. Okay? E a realidade é que, muito provavelmente, os programadores que não sabem pensar, provavelmente estão no desemprego neste momento. Okay? Porque hoje eu faço uma aplicação, e agora também casando ali com o que o Luís referiu, eu faço uma aplicação, uma prototipagem, em 2 minutos ou menos. Okay? N aplicações. Manus AI, Lovable, Nestor, Resto, o que quer que seja, não é? E eu faço, já mostrei. E até disse, olha, queres uma aplicação exatamente com o mesmo look and feel do teu CSS, do teu style sheet? Está aqui. Okay? Onde é que estava o programador? Não estava. Ou seja, o poder das áreas de negócio, a tal maturidade, e a realidade é que nós estamos perante maturidade tecnológica muito à frente versus aquilo que era antigamente, e isso dá poder a algo importante. Quem manda nas organizações são os negócios, não é a tecnologia. A tecnologia é um enabler, é um boost àquilo que são as áreas de negócio e que permitem, obviamente, novos negócios, transformar os negócios. E, portanto, o vibe coding, o gerador de código, não é? É a Google que diz que em 2030 80% do código é automaticamente gerado. Não tem programadores. Não é? E, portanto, são alguns factos. Olhem para isto, prototipagem rápida. Obviamente, depois, quando é para escalar, a coisa tem que ser mais estruturada e pensada e, no limite, utilizar aquela aplicação ou aquela plataforma de uma forma diferente e escalável. E isto está a ser muito rápido. Okay? Aliás, a Lovable, não é? Foi a startup mais rápida a transformar-se unicórnio. Não é? Uma coisa muito, muito rápida. A inteligência artificial, eu só consigo monitorar explosão de dados. Aquilo que nos meus primeiros projetos de business intelligence e afins, ainda no século passado, eu tinha clientes com gigabytes, milhares de registros e afins. Não é? Hoje são terabytes, já é normal. Petabytes já são realidades em algumas organizações, bilhões, trilhões de dados, e eu só consigo fazer isto se tiver alguém ao meu lado que se chama Gen AI ou Data Science e afins, e isso é a única possibilidade. Aplicada à cibersegurança, aquilo que já vos falei, eu só consigo ter mecanismos e automatismos para... Não é? Eu faço em 2 horas aquilo que alguém fazia em 10 horas, etc, etc, etc. Eu só consigo monitorar sistemas complexos, e temos ali um especialista em sistemas complexos, que é o Jorge Lopes, já agora. Hoje, se tiver apoio tecnológico. E até a inteligência artificial pensa de forma diferente daquilo que é o humano. É? Já ouviram falar do AlphaGo? Alguém aqui já conhece o AlphaGo? O Alexandre e mais um. O AlphaGo, toda a gente se lembra da primeira vez que a inteligência artificial ganhou num jogo a um humano ou não? Ou muitos? Qual é que era o jogo? Xadrez, não é? O Deep Blue ganhou ao Kasparov, não é? Num primeiro ano perdeu, a IBM foi para casa e regressou no ano seguinte. Uau! A máquina... E reparem, em 1970 e tal, não sei quantos papers científicos, não é? Os cromos académicos, eu também tenho a minha veia académica, diziam é impossível as máquinas ganharem xadrez, o jogo é altamente complexo e é muito à frente, etc. Aconteceu. Há um jogo que eu não faço ideia como é que se joga, que é o Go, coreano, que tem mais não sei quantos variáveis e afins, é altamente complexo, muito mais complexo, e toda a gente dizia que era impossível de ganhar. E vão ver o caso. A DeepMind, né, que foi adquirida pela Google, que hoje é o Gemini, criou o AlphaGo. E foi exatamente a mesma coisa. Primeiro ano, vamos lá ao campeão dos campeões, não sei o quê, perdeu. Ok, boa. No ano seguinte, ganhou. E ganhou, e é isto que eu quero aqui destacar, ganhou
num modelo completamente distinto daquilo que é o raciocínio de séculos de história daquele jogo. Porque, a dado momento na jogada, o AlphaGo toma uma decisão de jogada que todos os humanos disseram perdeu, está desgraçado. Mas aquela jogada refletiu-se como a jogada que aniquilou tudo lá mais à frente. Isto para dizer que, de facto, a inteligência artificial é completamente diferente. São caixas negras que é completamente diferente do nosso modelo. O nosso modelo, e para quem é de engenharias ou de estatísticas ou matemáticas e afins, sempre uma das coisas que nas estatísticas dizem, porque nós só pensamos uma ou duas ou pouco mais variáveis, é fixa esta variável e agora analisa o resto. Não é? As redes neuronais não fazem isto. Analisam toda a complexidade, todas as variáveis. E, portanto, aquilo que para nós é o efeito taylorista, que há pouco se estava a falar, hoje é completamente diferente. E a inteligência artificial pensa de forma diferente. Portanto, aquilo que para nós é normal, para a inteligência artificial, black box, é uma coisa nova, diferente e que dá resultado muitas vezes. Está bem? Já agora, nenhuma destas tecnologias é nova. A sua maturidade, a sua usabilidade, como o Luís falou, é que é muito superior. Okay? Eu, no Técnica, em 96, andava a programar redes neuronais. Uma coisa execrável, ainda para mais para soldaduras na indústria. Está bem? Como é que se apontava lá as coisas. E, portanto, eu só consigo gerir se tiver, hoje em dia, nestes sistemas cada vez mais complexos, do mundo, da organização, das pessoas, etc., também a inteligência artificial a ajudar-me, lado a lado. Okay? Se vamos ser ultrapassados ou não, isso são outras conversas. Próximo. É óbvio por tudo isto, e é mais ou menos consensual que o estudo e que os líderes assumem que a forma de trabalharmos vai mudar de alguma forma e que vão adotar 70%, pelo menos até 2035, que era a base do conceito, ou seja, lá à frente daqui a 10 anos. Está bem? Pergunta provocatória. Sabemos hoje o que devemos pedir à IA? Achamos que ela sabe o que fazer por nós? Ou seja, temos que continuar a pensar ou não? Ou ela vai nos resolver o tema? Haverá toque de medidas? Não sei. Está bem? Bom, cloud. Importante. Neste âmbito, do ponto de vista de infraestruturas, a inovação é fundamental. O risco de não inovar, ou seja, ficar congelado, freezado, como o Luís comentou, é superior claramente àquilo que é andar muito mais rápido. E falhar, às vezes. Okay? É pior ficar parado do que andar. É a famosa... É preferível tomar uma má decisão do que uma não decisão. Está bem? Isto... Quando entramos num processo de transformação digital, de cibersegurança ou de estratégia de cibersegurança e afins, isto é um túnel que entramos, mas que não tem saída. É um contínuo. Está bem? É uma viagem. E a cloud é meramente uma etapa do processo. A seguir vem outra coisa. Mas o estudo indica-nos que ainda há muito espaço de crescimento neste mundo, nesta lógica da capacidade de computação, e reparem, simplificadamente, o que a cloud nos dá é capacidade de computação ilimitada, de memória ilimitada e de armazenamento ilimitado. Está bem? E se só 30% usam, quer dizer que ainda há muita capacidade de crescimento. Coisas importantes. Cloud híbrida. Ter ambientes locais e ambientes em cloud. Não é? Esta combinação torna mais seguro, mas, mais uma vez, mais complexo o ambiente. Okay? Mais ainda, multi-cloud. O tradicional erro de estar casado com uma única tecnologia
versus aquilo que é a estratégia de procurar não estar lock-in num fornecedor. E, portanto, é assumido pelos líderes neste estudo e por toda esta análise. E é uma das tendências que é importante entender, que é o chamado Edge Computing. Okay? Ou seja, eu não só vou ter clouds híbridas, como multi-clouds, como ao mesmo tempo eu vou ter capacidade de processamento edge, ou seja, na ponta onde as coisas acontecem, na indústria, dentro das fábricas, etc., que tem que garantir tempo real. Okay? O desafio aqui é, será que estamos a cair no canto das sereias hypercloud e os nossos dados onde é que ficam? Se são americanos ou chineses, o que quer que seja. Não é? Obviamente, as hyperclouds são espetaculares. Okay? E falo por razões naturais e óbvias. A investigação e desenvolvimento, a nova capacidade, etc. Mas para um gestor, tem que pensar um bocadinho mais além. Não é? Não só porque tudo corre bem quando está bem, mas quem é que aqui, e há aqui quem seja de multinacionais, eu já estive numa multinacional, e sei o que é quando há problemas. Quando nós temos problemas, é que nós temos os verdadeiros desafios dentro do contacto do suporte. Não é? Porque do outro lado do mundo, Portugal é assim e a nossa empresa ainda é mais pequena. Portanto, este é um desafio. Depois, obviamente, se houver uma loucura mundial, geopolítica, desenganem-se. Aliás, o advogado da Microsoft, que foi chamado a Paris por causa do tema da proteção dos dados, e assim, assumiu que não podia garantir que os dados europeus só ficassem na Europa. Ok? Não sei se está aqui alguém da Microsoft. Ou... Está? Então, pronto. Mas é uma realidade. Não é? Portanto, não digas. Está bem, depois leva o tiro. Mas pronto, é a realidade. Não nos desenganemos ou não finjamos que a coisa não existe. Está bem? E o tema da sustentabilidade, obviamente, o tema da sustentabilidade, das alterações climáticas, queremos que ainda exista pelo menos mundo em 2035, ainda quero viver mais uns 10 anos, pelo menos, espero mais um bocado, mas isto é também uma capacidade de tornar mais competitivo as próprias organizações e assumir que, de facto, temos que todos que contribuir para que em 2035, 45, 55 ainda exista alguma coisa cá nesta terra. E o tema Green Data Centers, ou seja, esta preocupação da pegada carbónica, é de facto cada vez mais um critério de escolha, ou seja, começa a haver nos RFPs de escolha esta preocupação, que vai ser um padrão, ou seja, lá à frente e em Portugal existe um dos melhores projetos de Green Data Center em Sines, Start Campus, ok? Independentemente aí do tema das polémicas, mas é uma realidade, é um fantástico projeto, não só tecnológico como de sustentabilidade global, e outros virão também. E, obviamente, está ali uma percentagem, escapou-nos a todos, a mais, mas é 85% assumo, enquanto líder, que começa a ter, ou já tem esta preocupação. Quem é que daqui tem planos ESG nas suas organizações? E quem é que sabe, no limite, o que é a diretiva CSRD? Ok? São obrigações, ou seja, a União Europeia, já agora, a União Europeia, a pouco e pouco, começou a deixar de ser fofinha, a dizer, vamos lá, vamos trabalhar a cibersegurança, vocês têm isto em atenção, ou atenção às alterações climáticas, e passou a penalizar quem não cumprir NIS 2 no tema da cibersegurança, temas de CSR, com a CSRD, temas de sustentabilidade. Okay? Ou seja, tem que haver esforço em si. O papel das TI. Será que as TI já estão no board ou não? Começam a estar ou não? A maioria dos problemas a este nível não são nas grandes empresas. Estamos a falar pequenas e médias empresas. E este é que é o problema. As grandes empresas,
e veremos aqui alguns casos, são empresas que tecnologicamente investem, mudam, etc. Mas se 95%, nos casos, ou 97%, depende da estatística, das empresas são pequenas e médias empresas, continua a ser o presidente da empresa e o resto da malta e o fichinhas que vai mudar o Word e o Excel lá ao administrativo, não é? Tudo aquilo que vimos, percebemos que isto tem que ser transformado e tem que ser mudado. Eu comecei aqui, cá em baixo, na TI. O meu objetivo é, a pouco e pouco, chegar lá acima. E este é um modelo de transformação que é, de facto, pôr a área mais tecnológica, mais digital, mais de transformação digital, mais de transformação de negócio, juntas e lá em cima do ponto de vista estratégico. Está bem? Ou seja, 18% ainda hoje vê a tecnologia meramente como um suporte, não? E não como um potenciador de negócio. Por fim, o tal ecossistema de startups, não é? E Portugal, independentemente de temas políticos mais à esquerda ou mais à direita, de facto começa e começou, de há uns anos para cá, a ser, para já, não só o sol, mas ser um bom motor de startups. Não é? Um país pequenino, mesmo assim, conseguiu alguns unicórnios. Não é? A própria fábrica de unicórnios multiplicou por 5 em 2 anos a sua capacidade. Okay? E outras incubadoras e outros ecossistemas de startups. Isso é positivo. Mas, para as grandes empresas, para as médias empresas e até para as pequenas empresas, vão lá, porque essas startups podem ajudar em muitos dos desafios que nós próprios desconhecemos na nossa organização. Okay? E este trabalho ecossistema é também ele importante. Desafio. Benefícios fiscais associados a isto e capacidade de atração de mais investimentos. Desde startups. Não é? Portugal não é nada atrativo em termos de benefícios de investimentos para startups. E a maioria das startups, quando começa a ter um bocadinho a cabeça de fora d'água, muda a sua sede para fora, precisamente porque não tem qualquer benefício nem de investimento em estar em Portugal. Aliás, vejamos onde é que estão as sedes dos fiscais dos nossos unicórnios. Para terminar, recomendações e, em jeito de conclusão, soberania tecnológica. A Europa tem um desafio crítico de dependência do exterior. Okay? Estão a acordar, mas ainda muito lentamente. Competências digitais. Nós temos um déficit de talento, não é? e talento que tem a capacidade de pensar sistemas complexos. Okay? E experiência, obviamente. E é um aspecto interessante que vamos ver é que nós cada vez mais vamos precisar de arquitetos tecnológicos com experiência que vão escassear e vamos ter cada vez mais programadores de vibe coding que não sabem ir ao low level quando há problemas. E este é um desafio que vamos ter, que é queremos ter os arquitetos daqui a 10 anos com experiência quase direi, do bit e do byte, e não os temos porque eles nunca tiveram lá no low code. Não é? Quem é de programação, quase direi, ir ao assembler começa a ser o escasso. Não é? Estou a exagerar neste contexto, mas é para entender. Obviamente, tecnologias disruptivas, e aqui neste estudo o foco foi principalmente cibersegurança e inteligência artificial, são áreas prioritárias, sem dúvida, direto. Transformação do IT, mais do que o IT, o negócio com o IT. Tá bem? E isto só pode acontecer se de facto o IT estiver presente nas decisões das organizações de negócio. Okay? E a incerteza. Mais uma vez, eu tenho que saber gerir a incerteza e transformar o meu negócio perante coisas que eu desconhecia. E isto treina-se, planeia-se, ao contrário do que muita gente diz. Okay? E estuda-se, já agora. Uma das coisas que eu dou nas minhas aulas, só para perceberem, em particular de mestrado ou de doutoramento, uma das coisas que eu dou
e apresento um artigo de 2012, e quando vos disserem que e uma das coisas que eu próprio dizia até ver este estudo, 6 meses em informática é futurologia, eu não consigo prever. E eu percebi que é mentira. Eu consigo prever tudo, ou quase tudo, do ponto de vista tecnológico. Não consigo prever geopolítica nem negócio. Porque, tecnologicamente, estudo 2012, eu já mostrei ao Ricardo e acho que também ao Luís, eu em 2012 tenho todas as tecnologias até 2035. E garanto-vos que está lá, pelo menos até 2025, acertou em 99% tudo o que lá estava, nos vários setores de atividade. E, portanto, preparem-se que em 2030 vamos ter uma base na Lua e em 2035 vamos chegar a Marte. Está bem? Está lá tudo. Está bem? Ou seja, planeamento, preparação, estudo, investigação, partilha. Basicamente é o que o estudo nos dá. Está bem? E é isto. Muito obrigado. Está bem? Até pela vossa presença aqui, desde já, e ao Ricardo. Obrigado. Está bem? CompuWorks. We work. IT works.